Olá, grandes amigos de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um Circuito de Debates do NAFAD. É uma honra estar aqui hoje com vocês, no frio de Feira de Santana, acalorado por todos esses professores, por todos esses amigos de todo o Brasil. É com grande honra que eu chamo o nosso mestre de cerimônias hoje para fazer a abertura, o professor Décio Cizon, nosso chefe, nosso coordenador, nosso líder da FBG. Por favor, Décio. Bom, boa noite a todos, obrigado, Fabinho. O tema de hoje é extremamente importante e as pessoas que estão participando desse debate, elas têm um conhecimento muito grande sobre esse tema, que talvez seja o assunto mais frequente do dia a dia do gastroenterologista. Então, eu quero que todos aproveitem bastante e também aqui aproveitar o ensejo aqui para anunciar que hoje foi lançado o primeiro podcast da Federação Brasileira de Gastrologia. O nosso mestre de cerimônia, Fábio, é o responsável por esse podcast. Então, que todos aí prestigiem, porque o assunto em pauta é esôfago de Barrett, que também é um assunto muito palpitante. Então, passo a palavra aí novamente ao Fábio, para ele começar os trabalhos de hoje. Obrigado, professor. Amigos, vão lá, abaixem o aplicativo da FBG em qualquer plataforma, coloque isso no seu celular, será uma nova forma da FBG conectar, comunicar com todos vocês. O podcast é uma proposta da uma forma leve, da que a gente possa ter uma troca de compartilhar informações e trocar com vocês a experiência de colegas de todo o Brasil. Tá? O primeiro tópico, temos o grande Fernando, lá Fernando Porto, de Goiás, trazendo sobre esôfago de Barrett. Sem mais delongas, querido Barbucci, mestre, seja bem-vindo, um grande neurocientista do Brasil, por favor, compartilhe conosco todo esse seu conhecimento. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês e muito obrigado ao Fábio pelo convite, muito obrigado pela apresentação e vamos tentar falar um pouquinho para vocês sobre a dispepsia funcional, uma doença, como a gente sabe, extremamente comum, extremamente prevalente, com certeza, como o Décio nos mencionou, é bastante comum nos nossos consultórios e é essencial para o clínico, especificamente para o gastroenterologista, saber diagnosticar, tratar, reconhecer essa doença que, com certeza, além de ser extremamente prevalente, também atrapalha bastante a qualidade de vida de quem a possui. Vocês estão me vendo aqui? Tá compartilhado? Ok, Barbucci. Beleza. Então, vamos falar sobre dispepsia funcional, muito além das gastrites. Aqui, meus conflitos de interesse. Bom, dispepsia é uma palavra grega, né? Pepsis, do grego digestão, dis, alterado, e que foi definida há algum tempo atrás pelo professor Nicholas Talen, um dos principais pesquisadores nesse assunto, como dor ou desconforto localizado no abdômen superior, sendo que o termo desconforto vai traduzir sensações não álgicas que incluem empachamento, distensão, saciedade precoce, eventualmente náuseas. A dispepsia, como toda doença que afeta o tubo digestivo, pode ser dividido basicamente em dois grandes grupos. A dispepsia pode ser orgânica, quando ela é secundária a alterações químicas, bioquímicas, inflamatórias, infecciosas ou anatômicas, que, uma vez presentes, claramente explicam a dor e o desconforto no abdômen superior. E quando existe a ausência dessas lesões orgânicas quando a gente afasta as doenças orgânicas principais, a gente acaba, então, fazendo o diagnóstico do nosso artista de hoje, a dispepsia funcional, embora nós saibamos que a dispepsia funcional seja tão orgânica quanto a dispepsia orgânica, claramente, já que existem várias alterações claramente definidas que explicam o aparecimento dessa patologia. Mais recentemente ainda, um tipo específico de doença de dispepsia orgânica foi selecionado, especificamente depois dos critérios de Kyoto, que vem sendo reforçado nos últimos consensos aí existentes no nosso país e fora dele, que é a dispepsia associada a Helicobacter pylori, para mim, uma dispepsia orgânica de causa infecciosa. Como toda doença funcional, a dispepsia funcional teve os seus critérios de avaliação, acompanhamento e tratamento, né, coordenados pelos critérios de Roma, que já se encontra na sua quarta versão,
sendo que Home, então, define dispepsia funcional como uma condição clínica que impacta de maneira significativa nas atividades diárias do paciente e é caracterizada por uma ou mais dos seguintes sintomas, que incluem empachamento pós-prandial, saciedade precoce, dor e queimação epigástricas. Não necessariamente a dor epigástrica tem que ser em queimação, muito importante que a gente mencione isso, e que não são explicadas após a avaliação clínica de rotina. Então, diferentemente da síndrome do intestino irritável, que é uma doença funcional de inclusão, uma doença que não há necessidade de grandes exames subsidiários para que eu possa dar o diagnóstico, na dispepsia funcional é essencial que nós afastemos as causas orgânicas principais e a dispepsia associada ao Helicobacter pylori, para que a gente possa dar, então, um diagnóstico de certeza de dispepsia funcional. Esse é um trabalho publicado pelo nosso grupo aqui do Hospital das Clínicas, junto com o pessoal da Clínica Médica, também do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em que a gente investigou os pacientes que chegavam ao nosso serviço com queixas dispépticas, e a partir daí nós observamos que mais de 60% deles apresentavam sim dispepsia funcional. Cabe aqui uma ressalva que na época desse estudo nós não tínhamos ainda essa dispepsia associada ao Helicobacter pylori com uma dispepsia diferente das dispepsias orgânicas mais definidas, mas de qualquer maneira, grande parte dos pacientes que nos procuram com sintomas dispépticos têm sim dispepsia funcional, seguidos então da principal doença orgânica do tubo digestivo, a doença do refluxo gastroesofágico e depois as doenças péptico-ulcerosas. Quando a gente fala de prevalência de dispepsia funcional, isso varia muito de região para região, mas é considerada a dispepsia funcional talvez uma das doenças funcionais mais prevalentes no mundo inteiro, chegando em alguns lugares a se aproximar de quase 20% da população afetada por esse mal. A dispepsia funcional, como outras doenças funcionais, à exceção da diarreia funcional, também predomina no sexo feminino, como a gente vê nesse trabalho recentemente publicado. E isso acaba respeitando, então, o padrão observado em outras doenças funcionais. Outra coisa interessante é que, aparentemente, parece existir uma relação entre dispepsia funcional e também condições socioeconômicas. Quanto piores as condições socioeconômicas, na verdade, maior a chance de nós desenvolvermos dispepsia funcional. E, para os abastados do ponto de vista socioeconômico, essa doença parece ser menos frequente. As doenças funcionais são doenças extremamente comuns e que dividem entre elas a mesma fisiopatologia. Isso faz com que seja bastante comum a associação entre elas, seja porque, novamente, a fisiopatologia é semelhante, seja porque essas doenças se apresentam com bastante frequência nos nossos consultórios. Isso também é verdade para a doença do refluxo gastroesofágico, a principal doença orgânica do tubo digestivo, e que também apresenta mecanismos fisiopatológicos muito parecidos com as doenças funcionais. Não só essa coexistência é bastante comum, como também é comum a migração de uma doença funcional para outra no mesmo paciente. Não é estranho o paciente se apresentar, então, com síndrome irritável e, de repente, ele deixar de ter dor abdominal e passar a ter simplesmente diarreia funcional, ou melhora disso, passa a ter dispepsia, ou melhora disso, passa a ter pirose funcional e assim por diante. E também é bastante comum a associação dessas doenças mencionadas aqui nesse diapositivo com doenças atópicas. Cada vez mais os trabalhos mostram claramente essa associação. Indivíduos com atopia, com asma, com dermatite atópica, com urticária, têm mais chance de ter doenças funcionais e doença do refluxo do que os pacientes que não têm atopia. E o contrário também é verdadeiro. Pacientes que têm dispepsia funcional, por exemplo, têm mais chance de ter atopia do que indivíduos que não têm esse problema. Portanto, para que a gente tenha dispepsia funcional, é extremamente importante que o paciente apresente um ou mais dos seguintes fatores: sensação incomodativa de empachamento pós-prandial, saciedade precoce, dor epigástrica em queimação ou não, e queimação epigástrica. Sem evidências, não deve haver evidências de lesões estruturais, incluindo realização de endoscopia digestiva alta para que a gente possa afastar essas doenças orgânicas mais comuns, e dependendo dos sintomas predominantes, essa dispepsia pode ser dividida em dois grupos: a síndrome de desconforto pós-prandial e a síndrome da dor epigástrica. Muito importante, como qualquer doença funcional, que os sintomas tenham se iniciado há pelo menos 6 meses, estejam presentes e ativos nos últimos 3. No caso da síndrome de desconforto pós-prandial, o paciente deve ter um ou ambos dos seguintes critérios por pelo menos 3 dias por semana. Então, há uma diferença da síndrome de desconforto para a síndrome da dor epigástrica com relação à frequência do aparecimento de sintomas. Na PDS, 3 dias por semana.
empachamento pós-prandial intenso o suficiente para impactar em atividades corriqueiras do dia a dia. E aqui a gente tem empachamento pós-prandial que aparece numa maneira não explicada. É diferente da gente comer 3 quilos de picanha e mais 3 pizzas e 10 litros de cerveja e se sentir empachado. Isso não é empachamento, isso é excesso de alimentação. Então, no empachamento que ocorre uma quantidade de alimento insuficiente para gerar normalmente esse tipo de sintoma. A mesma coisa acontece com a saciedade precoce, que também deve ser intenso o suficiente para impedir o término de uma refeição habitual. Não deve haver evidência de lesões orgânicas que possam explicar os sintomas, e aí a contribuição do Consenso Brasileiro para H. pylori, muito importante no nosso meio, a realização do parasitológico de fezes, para a gente afastar eumintíases ou protozoíases, que eventualmente possam levar ao aparecimento de dor epigástrica. Acima do desconforto pós-prandial, ainda existem alguns critérios corroborativos. Ela pode ser ou não em queimação, a dor pós-prandial pode ser ou não em queimação. Os vômitos normalmente estão relacionados a outras patologias quando vem em excesso. Então, pensar na síndrome dos vômitos cíclicos, ou eventualmente em gastroparesia bastante clássica. Pirose, ela não deve ser considerada um sintoma dispéptico, mas ela pode coexistir. Então, é possível a coexistência de dispepsia funcional e doença do refluxo e pirose funcional. Os sintomas, eles devem ser aliviados pela eliminação de gases ou fezes e não devem ser considerados como parte da dispepsia para que a gente possa fazer o diagnóstico diferencial com a síndrome do intestino irritável. Doença do refluxo e síndrome do intestino irritável podem, de fato, como a gente já mencionou, coexistir com a dispepsia funcional. No caso da dor epigástrica, a gente tem que ter sintomas pelo menos uma vez por semana, em detrimento das 3 vezes por semana na síndrome de desconforto pós-prandial. Essa dor tem que ser intensa o suficiente para impactar nas atividades do dia a dia dos nossos pacientes e não deve, então, ter evidência de alteração orgânica que explique esses sintomas. Os critérios corroborativos aqui é que a dor pode ser secundária ou melhorar com a alimentação, pode haver coexistência com a síndrome do desconforto, vômitos persistentes, pirose, dor, etc., também devem ser avaliados como provável diagnóstico diferencial, do mesmo jeito que o alívio dos sintomas após a eliminação de gases e fezes também deve ser pensado como provável síndrome do intestino irritável associado. O tipo de apresentação da dispepsia funcional pode variar de acordo com a população estudada. Não são incomuns pacientes que apresentam uma sobreposição da síndrome de desconforto pós-prandial e da síndrome da dor epigástrica ao mesmo tempo, mas os comuns vêm, dependendo da população estudada, a percentagem de pacientes com um tipo de síndrome de dispepsia funcional pode variar bastante de um lugar para outro. Como toda doença funcional, a fisiopatologia daqui é bastante complexa e bastante interessante de ser estudada e inclui vários fatores a serem considerados. Uma coisa que é bem clássica de toda doença funcional é a hipersensibilidade visceral. Especificamente, a dispepsia funcional se apresenta claramente um aumento da sensibilidade, seja sensibilidade química ou sensibilidade mecânica. Os senhores veem aqui esse trabalho já um tanto quanto antigo, mostrando claramente a maior sensibilidade à distensão do estômago em insuflação de balão. E aqueles que têm mais idade, que faziam endoscopia com uma sedação menos importante, lembram claramente de a gente comentar, quando a gente insuflava o estômago e o paciente referia muito desconforto, a gente falava, muito provavelmente esse indivíduo tem gastrite nervosa. Mesma coisa acontece com alterações de motilidade, também podem estar presentes, e isso passa seja por alterações de esvaziamento gástrico, seja por alterações de acomodação gástrica. Como a gente vê nesse slide, um trabalho publicado pelo professor Michael Camilleri algum tempo atrás, essas alterações de esvaziamento gástrico, elas podem acontecer tanto no retardo de esvaziamento gástrico, como um esvaziamento gástrico acelerado. E isso pode variar a presença dessas alterações de esvaziamento gástrico, dependendo do sintoma predominante referido pelo nosso paciente. É muito mais comum as alterações de esvaziamento gástrico nos indivíduos que têm náusea, quando a gente compara com indivíduos que têm simplesmente empachamento. É muito comum também a associação de alterações de esvaziamento gástrico com alterações de acomodação gástrica. Especificamente, 1/3 dos pacientes vão ter alteração de esvaziamento gástrico, enquanto o outro terço vai ter alteração de acomodação, e a associação das duas alterações também é bastante comum.
Nós vamos ver mais para frente que a gente depende, então, de uma avaliação um pouco melhor do esvaziamento gástrico naqueles pacientes que são tratados e que não respondem inicialmente ao tratamento específico para a síndrome apresentada de dispepsia funcional e, posteriormente, com o uso de neuromoduladores. Métodos como a cintilografia, métodos como a cápsula sem fio utilizada nos Estados Unidos, mas que nós não dispomos aqui, métodos de avaliação através dos testes respiratórios, por ressonância magnética, teste de Bolonde, que o Dr. Décio conhece muito bem, que foi tema da sua tese de mestrado, teste de absorção do paracetamol, todos eles podem ser utilizados para avaliar a velocidade com que o estômago esvazia em situações específicas. Com relação à acomodação fúngica, como a gente já mencionou, quase 1/3 dos nossos pacientes pode ter alteração de acomodação gástrica, e essa alteração de acomodação faz com que o alimento que chega e é recebido no estômago, no fundo gástrico, seja empurrado mais rapidamente para a região do antro do estômago, distendendo esse antro e provocando desconforto para os nossos pacientes. Repetindo, isso ocorre em 1/3 dos pacientes estudados e é o mesmo fenômeno observado em vagotomizados, mostrando que a integridade do vago é essencial para que a gente tenha uma acomodação gástrica também adequada. Os métodos utilizados para avaliar a acomodação são muito na maioria das vezes dispensados, porque a gente não tem isso na prática clínica. O mais importante é o barostato, que a gente não dispõe aqui no Brasil. A gente pode avaliar a acomodação gástrica por ultrassom 3D, por SPECT-CT, mas o teste mais utilizado fora do Brasil e que a gente tem que normatizar nos nossos serviços é o teste de nutrientes ingeridos, ou Nutrient Drink Test, onde a gente, então, submete ao nosso paciente a ingestão de um líquido com calorias bem padronizadas, e aí a gente vê até quanto de líquido esse paciente tolera em determinado tempo, e isso pode inferir se o paciente tem ou não tem uma acomodação gástrica alterada ou não. A manometria antroduodenal também pode ser utilizada, embora nós não conseguimos dispor no nosso meio. No nosso serviço, a gente tem usado com relativa frequência a eletrogastrografia, né? Com resultados bastante interessantes, mas principalmente já com retardo de esvaziamento gástrico já estipulado por outros métodos. A inflamação do duodeno e a presença de desequilíbrio da microbiota nessa região também é extremamente importante para explicar o porquê a dispepsia funcional aparece, né? Uma das coisas que caracterizam as doenças funcionais do tubo digestivo por Roma 4, além da alteração do eixo cérebro-intestinal que define as doenças funcionais, é também uma alteração da microbiota intestinal. E no caso da dispepsia funcional, a alteração da microbiota gástrica e principalmente da microbiota duodenal parece ser essencial para que os sintomas apareçam nessa situação. Havendo, então, um desequilíbrio dessa microbiota, isso se traduz por uma alteração de funcionamento da mucosa intestinal, promovendo, então, além de outras alterações, um aumento da permeabilidade intestinal por falta de funcionamento adequado dos tight junctions, fazendo, então, com que bactérias, seus produtos e, eventualmente, até antígenos alimentares e outros antígenos não bacterianos possam passar para as camadas mais profundas desse duodeno, estimulando, então, a migração de várias células inflamatórias, com destaque especificamente na dispepsia funcional para os eosinófilos, mas também são frequentes, mastócitos migrando para essa região. Essas células inflamatórias, então, ao degranularem, produzem uma série de citocinas, e o destaque aqui nos mastócitos eosinófilos é pela produção de histamina. Histamina essa que tem uma ação extremamente importante na musculatura lisa do intestino, estimulando a sua contração, e interfere diretamente na sensibilidade visceral, já que estimula diretamente as fibras nervosas aferentes presentes nessa musculatura intestinal, além de interferir também na secreção de água e eletrólitos. Os eosinófilos, ao produzirem várias citocinas, promovem a migração de outras células inflamatórias, como os linfócitos, promovendo um fenômeno imunológico, basicamente de tipo de reação TH17, extremamente importante, porque isso pode fazer com que o tratamento dessa afecção no futuro englobe também a alteração, a modulação da nossa imunidade, com resultados
nós provavelmente vamos ver bastante interessantes. Isso faz com que, por exemplo, a biópsia do duodeno possa nos ajudar bastante em identificar esse infiltrado eosinofílico, eventualmente mastocítico, e mostrar que a presença dessas células pode ser, inclusive, um tipo de marcador da dispepsia funcional. Nesse diapositivo, nós vemos, então, mastócitos duodenais, aqui nós vemos eosinófilos duodenais, e aqui nós vemos claramente, pela imunohistoquímica, produtos de granulação eosinofílica que interferem, então, diretamente na integridade da mucosa duodenal e também na contração da musculatura e na sensibilidade dessa mucosa. Isso eles veem claramente, especificamente pelos trabalhos produzidos na Austrália, pelo grupo do professor Nicholas Talley, um aumento bastante importante da densidade eosinofílica nessa doença, quando comparados com pacientes que não apresentam essas alterações. E tanto os mastócitos quanto os eosinófilos, alterando, então, motilidade, sensibilidade e secreção intestinal, podem, então, se correlacionar com vários tipos de sintomas dispépticos, né? Um outro tipo de fator envolvido na fisiopatologia dessas doenças e que mais comumente se correlaciona com infiltrado eosinofílico é o que a gente chama de dispepsia funcional pós-infecciosa. Quando nós somos, então, quando nós sofremos algum tipo de infecção viral ou bacteriana, ou mesmo protozoítica, que costuma atingir mais a parte mais alta do nosso tubo digestivo, especificamente estômago e delgado proximal. Se nós estivermos passando especificamente por estresse durante esse tipo de infecção, e especificamente se a gente for do sexo feminino, a chance de aparecimento de doença funcional é maior e a chance de aparecer doença funcional do trato digestivo alto também é maior. O odds ratio aqui gira em torno de 2,5. Isso é um dos fatores que a gente pode ver também durante a pandemia pelo SARS-CoV-2. Indivíduos, então, que apresentaram infecção pela COVID-19 podem desenvolver dispepsia funcional e aqueles que já têm dispepsia funcional podem, de fato, piorar a intensidade e a frequência dos sintomas, como a gente vê nesse trabalho desse grupo japonês. Outro fator interessante são alterações de motilidade do duodeno que podem acompanhar o infiltrado eosinofílico e gerar, então, sintomas dispépticos. Vários trabalhos mostram que a distensão duodenal pode, em contrapartida, alterar o esvaziamento e a acomodação gástrica, trazendo, então, sintomas para os nossos pacientes. Essa distensão abdominal é um problema interessante naqueles pacientes que têm um esvaziamento gástrico acelerado. Quando isso acontece, há uma distensão precoce do duodeno que acaba interferindo diretamente agora no funcionamento gástrico, gerando sintomas. Outro fator importante relacionado com o duodeno é a sensibilidade química duodenal. Existem alguns trabalhos como esse que mostram claramente que indivíduos, por exemplo, submetidos à colecistectomia podem ter, secundariamente, esse tipo de cirurgia, uma alteração motora do duodeno proximal, promovendo o refluxo do conteúdo duodenal para o estômago e gerando sintomas. O refluxo duodenogástrico, em alguns trabalhos, é claramente definido como causa, por exemplo, dos sintomas dispépticos pós-colecistectomia. E como toda doença funcional hoje em dia, a gente não tem porque quer, a gente tem porque pode. Existem vários trabalhos mostrando uma predisposição genética para o aparecimento de dispepsia funcional. Esse gene, GNB3, especificamente CC, tem sido relacionado com alterações de motilidade e alterações de sensibilidade gástrica. Também existe claramente definido em estudos em animais alterações dos alelos dos receptores de serotonina do tipo 3A, mostrando que essas mutações podem se relacionar diretamente com aumento da sensibilidade visceral e, consequentemente, com o aparecimento de sintomas dispépticos. É claro que todos esses fatores captados pelas fibras nervosas aferentes, alterações de motilidade, de sensibilidade, de pH, de osmolaridade, qualquer alteração que ocorre, então, no ambiente do estômago e do duodeno, é captado por fibras nervosas aferentes, que levam essa informação para o nosso sistema nervoso central, que vai filtrar essa informação, modular essa informação, trazer para a nossa consciência as informações que são relevantes ou não. E essa modulação feita pelo sistema nervoso central pode variar de acordo com o nosso bem-estar emocional. Períodos de estresse, ansiedade, depressão não causam dispepsia, mas podem agravar os sintomas e intensificar a frequência com que os sintomas aparecem.
também é clássico aqui na dispepsia funcional, história de abuso sexual ou mesmo abuso físico ou mental, né, durante a infância, como um dos fatores predisponentes para o aparecimento da dispepsia funcional. E vejam que interessante, várias alterações psiquiátricas também podem se traduzir com alterações motoras e secretoras a nível de sistema digestório superior. No caso, por exemplo, de indivíduos obesos, existe clássica diminuição da sensibilidade à distensão gástrica. Indivíduos com anorexia nervosa têm alteração de sensibilidade, de esvaziamento, de produção de vários neurotransmissores, como a colicistoquinina, peptido YY, etc. A mesma coisa com relação à bulimia nervosa, e especificamente a dispepsia funcional também se relaciona com a alteração de vários neurotransmissores e alterações motoras, como a gente já viu nos slides anteriores. Essas alterações, então, psicológicas presentes modulam os sintomas dos pacientes com dispepsia funcional. E uma coisa interessante é, quanto mais doenças funcionais eu tenho ao mesmo tempo, piores e mais intensos, mais frequentes são os sintomas dos pacientes que apresentam dispepsia funcional. Esse trabalho recente desse grupo japonês de 2020 mostra claramente que quanto mais doenças funcionais, mais grave se apresenta a dispepsia funcional. Por último, o Helicobacter pylori pode gerar dispepsia também. E esse Helicobacter pylori pode gerar dispepsia por vários mecanismos, por inflamação, por alteração da secreção ácido péptica, por resposta inflamatória à presença dessa bactéria, alterações de vários neurotransmissores, predisposição ao refluxo duodenogástrico. Uma série de fatores explicam como o Helicobacter pylori pode gerar sintomas dispépticos, e isso associado às outras alterações mostradas para os senhores em slides anteriores, explicam por que a dispepsia funcional pode aparecer. Havendo, então, dispepsia funcional, nós vamos avaliar se os nossos pacientes têm ou não têm sinais ou sintomas de alarme. Lembrando que esses sinais e sintomas de alarme também se correlacionam com a idade do paciente. No penúltimo consenso brasileiro, falamos que a gente deveria fazer endoscopia ou avaliar melhor os nossos pacientes quando os sintomas dispépticos surgiam a partir dos 35 anos de idade em que a incidência de câncer gástrico parece ser maior no nosso meio aqui no Brasil. No último consenso, entretanto, houve uma revisão disso e nós colocamos a idade com 40, 45 anos como a necessária indicativa de uma investigação um pouquinho mais detalhada. Não havendo sinais ou sintomas de alarme, se passa para testes invasivos de diagnóstico Helicobacter pylori, como teste respiratório, mesmo a sorologia, o antígeno fecal. Havendo Helicobacter pylori positivo, a gente vai partir para a erradicação. Não havendo presença do Helicobacter pylori, passa-se para o tratamento empírico. Se o paciente melhorar, ok. Se não melhorar, então ele passa para uma investigação mais detalhada, com endoscopia, exames bioquímicos, parasitológico. Embora a Roma 3 não mostre o ultrassom como essencial para que seja feito nessa situação, na síndrome de desconforto pós-prandial, eu acho essencial que o ultrassom seja realizado. Durante essa investigação, sendo o H. pylori positivo, ele vai ser tratado, não sendo identificado Helicobacter pylori, não se encontrando nenhuma doença orgânica, o diagnóstico de dispepsia funcional, então, pode ser estabelecido, e aí, de acordo com o sintoma predominante, dividido nos 2 grupos de sintomatologia. Havendo sinais ou sintomas de alarme, a gente passa, então, rapidamente para a investigação mais detalhada. Esses sinais e sintomas de alarme, eles têm a sua valorização muito discutível em outros serviços, dependendo, é claro, da prevalência de câncer em determinadas regiões e da prevalência de infecção por Helicobacter pylori em determinadas regiões. Por exemplo, nos Estados Unidos, a idade de fator de risco relacionada com a necessidade de fazer ultrassom é a partir dos 60 anos e não a partir dos 40 anos. Lá eles colocam que endoscopia em menores de 60 anos, mesmo com sinais e sintomas de alarme, não é custo efetivo do ponto de vista populacional. Havendo, então, H. pylori, a gente passa para a erradicação, melhorando os sintomas, e esses sintomas se mantendo aliviados por um período de 6 a 12 meses, eu dou, então, o diagnóstico de dispepsia associada ao H. pylori. Havendo recidiva dos sintomas nesse período, ou quando não há melhora após o tratamento, o diagnóstico, então, de dispepsia funcional deve ser dado. Então, é muito importante que a gente coloque que a gente só pode dizer que o nosso paciente tem dispepsia funcional quando ele não tem infecção por Helicobacter pylori, ou se ele tinha infecção e esse Helicobacter foi tratado e a dispepsia não melhorou, ou houve recidiva precoce dos sintomas.
Normalmente, o NNT para isso é em torno de 14, embora em nosso meio parece ser um pouco menor, graças a uns trabalhos bastante interessantes do grupo do professor Mazzoleni no Rio Grande do Sul, que pode mostrar um NNT em torno de 8 para a melhora da dispepsia associada a Helicobacter pylori. Embora isso pareça um consenso, não são todos os trabalhos que mostram essa relação entre Helicobacter pylori e algum tipo de dispepsia. Não havendo complicações como úlcera e câncer, alguns grupos, inclusive japoneses, negam essa associação entre Helicobacter pylori e dispepsia. Como é que a gente, então, vai fazer o tratamento desses pacientes? Muito importante na dispepsia funcional e qualquer doença funcional que nós esclareçamos ao nosso paciente a cronicidade do problema e a benignidade que a dispepsia é, orientando exatamente todos a nossa estratégia de tratamento para que ele possa, então, participar do tratamento e, assim, obter uma melhora mais adequada. A partir daí, nós vamos direcionar, então, o nosso tratamento para tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, dependendo da intensidade dos sintomas e do tipo de sintoma apresentado para os nossos pacientes. Muito importante a gente mencionar que a resposta placebo aqui também é muito alta e pode chegar a quase a 40% dos casos. Nos casos, então, de dispepsia funcional do tipo síndrome da dor epigástrica, a indicação inicial é que a gente comece com um antissecretor, seja um inibidor de bond de prótons ou um bloqueador H2, ou mesmo antiácido se os sintomas forem esporádicos. O que a gente tem aqui de resultados com essas drogas são resultados que não são muito agradáveis. Em todo caso, é muito importante que a gente mencione que o uso de inibidor de bond de prótons e bloqueadores H2 nessa situação tem um intuito não só de reduzir os fatores de ataque da mucosa gastroduodenal, ou seja, o ácido clorídrico e a ativação do pepsinogênio, mas também parece haver um efeito imunomodulador de ambas as drogas, especificamente um efeito, então, antihistamínico do bloqueador H2, que poderia explicar os efeitos obtidos com esses medicamentos, né? É fato que a redução da acidez pode melhorar alguns pacientes, mas quando a gente compara, por exemplo, o inibidor de bond de prótons com placebo, em estudos randomizados, prospectivos, duplo cego, a gente não tem grandes resultados. O NNT aqui para IBP é em torno de 16. Meta-análises comparando IBP com bloqueadores H2 não mostram grande diferença, muito pelo contrário, essa meta-análise um pouco mais antiga mostra que os IBP são, inclusive, inferiores aos resultados obtidos com os bloqueadores H2. Isso se deve porque a inibição ácida nessa situação não necessariamente precisa ser uma inibição ácida intensa, como a gente teria que ter, por exemplo, na doença do refluxo, ou mais ainda, por exemplo, no tratamento do Helicobacter pylori. Outro fator que pode explicar essa resposta, ainda que parcial, é a coexistência, então, da dispepsia funcional com a doença do refluxo gastroesofágico. São doenças extremamente comuns e que a gente já mostrou podem vir associadas. E quando a gente pega alguns trabalhos em que houve grande resposta ao tratamento com IVP e a gente analisa um pouco melhor esses resultados, a gente vê que aqueles pacientes que responderam com melhora com o uso de inibidor de bond de prótons, na verdade, tinham pH-metria também positiva para refluxo ácido, mostrando que, eventualmente, o diagnóstico de pepsia pode ser não feito com a acuidade correta e a gente acaba tratando doença do refluxo ao invés de tratar a dispepsia funcional. Esses trabalhos mostram claramente que não há necessidade de doses altas de inibidor de bond de prótons, não há necessidade de grande inibição ácida para que a gente possa ter um resultado clínico adequado. Doses, por exemplo, como 10 miligramas de omeprazol, são suficientes para a gente obter o resultado clínico quando os pacientes vão melhorar com o uso de inibidor de bond de prótons. Essa meta-análise mais recente, aí do grupo Cochrane e do professor Moyaed, mostra claramente que não existe diferença entre doses altas e doses baixas de inibidor de bomba de prótons. Quando a gente compara o uso de inibidores de bomba de prótons, por exemplo, com placebo, a gente vê que existe uma resposta tendendo ao inibidor de bomba de prótons, mas, novamente, um NNT alto, em torno de 11. E quando a gente compara inibidor de bond de prótons com bloqueadores dos receptores H2 da histamina, embora haja uma tendência de favorecer os inibidores de bond de prótons, isso o resultado não é tão importante como a gente imaginava que podia ser. Observem também a falta de trabalhos prospectivos randomizados, duplo cego, placebo controlados nessa situação. Esses trabalhos são bem-vindos no nosso meio para que a gente possa esclarecer um pouco melhor esse tipo de resultado.
Assim, segundo Cochrane, os IBPs são eficazes no tratamento da dispepsia funcional, não há diferença entre diferentes tipos de inibidores de bomba de prótons, não há diferença entre diferentes doses de inibidores de bomba de prótons, e aparentemente não há diferença entre inibidores de bomba de prótons e bloqueadores dos receptores H2. Muito importante também a gente mencionar que não há necessidade de a gente tratar 6 meses os nossos pacientes com inibidor de bomba de prótons, para que a gente, depois desses 6 meses, diga que o inibidor de bomba de prótons não funcionou. Os pacientes, quando vão responder ao tratamento com inibidor de bomba de prótons, eles respondem normalmente até os 7 primeiros dias de tratamento, ou, melhor ainda, até os 4 semanas iniciais do tipo de com o uso de inibidor de bomba de prótons. Se a gente esperar até um mês e o nosso paciente não responder, é porque não vai responder mais. Vocês podem tentar progredir a investigação ou trocar a medicação nessa situação. Antiácidos, bismuto, sucralfato têm sido pouco avaliados e não há qualquer evidência que possam ser utilizados ou que funcione nessa situação específica. Nascendo o desconforto pós-prandial, então a indicação é, por Roma 4, de se iniciar com um procinético. Procinéticos são medicamentos que interferem, então, na acomodação e no esvaziamento gástrico. Nós temos vários deles, os agonistas dos receptores 5-HT4 da serotonina puros, como é o caso da prucaloprida, e também os parciais, como é o caso do tegaserode, podem ser utilizados com resultados bastante duvidosos, dependendo do tipo de paciente que apresenta esse tipo de problema. Especificamente, esses procinéticos clássicos acabam tendo resultados melhores quando existe uma gastroparesia clássica instalada. Mas é clara a participação da prucaloprida no esvaziamento gástrico, acelerando o esvaziamento desse órgão. Outros procinéticos, como os antagonistas dopaminérgicos, também podem ser utilizados. A metoclopramida, que é um antagonista dopaminérgico e também um agonista 5-HT4, pode funcionar bem, do mesmo jeito que a domperidona. A gente tem alguma evidência, embora a bromoprida no nosso meio, os trabalhos que nós temos com esse procinético são bastante escassos. Não existe qualquer evidência que a bromoprida, na verdade, sirva para alguma coisa. Mas como tem uma estrutura química muito parecida com a metoclopramida, na verdade, a única coisa que se troca o cloro pelo bromo, a gente acredita que os resultados aqui sejam muito parecidos àqueles observados com o uso da metoclopramida. E outro procinético que a gente esquece é a levosulpirida. A levosulpirida, além de ser um antagonista dopaminérgico, também é um agonista 5-HT4 e tem esse efeito central neuroléptico que pode ser utilizado para tratar eventual problemas psiquiátricos associados. Muito interessante a gente mencionar que o efeito obtido com esses procinéticos depende da expressão dos receptores de dopamina. Se a gente tiver esse gene aqui, a resposta parece ser melhor do que quando a gente não tem esse gene. E quando a gente compara os diferentes procinéticos, especificamente dopaminérgicos, a gente vê que aquele que tem melhor resultado parece ser a levosulpirida, mas que tem contra ela alguns efeitos colaterais neuropsiquiátricos. Quando a gente vê as meta-análises com os procinéticos, a gente vê que os procinéticos têm uma probabilidade de obter efeito terapêutico 30% maior do que o placebo. Isso pode ser confirmado em meta-análises um pouco mais recentes, observando que, de fato, eles apresentam resultados interessantes. Entretanto, esses resultados eles parecem ser, de fato, melhores somente na síndrome de desconforto pós-prandial. E quando a gente pega estudos procinéticos utilizados nessas meta-análises, a gente vê que aquele que foi mais utilizado foi a cisaprida, procinético que a gente não tem mais no nosso meio. Portanto, os resultados aqui podem ter sido contaminados pelos efeitos obtidos com a cisaprida. Essa meta-análise mais recente, 2017, tirando a cisaprida da jogada, coloca a metoclopramida como aquele que tem mais evidência. E, em segundo lugar, acaba aparecendo um agonista opioide no específico, que é a trimebutina, que também pode ser utilizado em síndromes funcionais mais baixas, principalmente a síndrome do intestino irritável. Os agonistas da mutilina também podem ser utilizados, mais frequentemente quando existe gastroparesia. Agonistas da grelina devem ser lançados no mercado brevemente, mas a gente ainda não tem aprovação nem pela FDA, muito menos pelo Brasil. O nosso estômago, ele tem o seu esvaziamento, o seu controle da sua secreção, dependente de uma série de fatores. Muitas vezes, um que a gente esquece são as células produtoras de melatonina. A melatonina também pode ajudar no controle da dispepsia, especificamente porque atua acelerando o esvaziamento gástrico,
mas também a modulação do sono e da sensibilidade visceral que a gente tem com a melatonina também pode explicar os resultados aparentemente bons nos poucos trabalhos que nós temos. Entretanto, a melatonina parece ser muito melhor em homens do que em mulheres. Não havendo, então, resposta com o uso desses medicamentos iniciais, o que Roma 4 coloca é que a gente deve usar um neuromodulador, um antidepressivo. São vários, então, os antidepressivos que nós temos disponíveis no nosso meio, né? Inclusive, aqui a gente pode colocar, não como antidepressivo, mas como neuromoduladores também, os antipsicóticos. Todos eles podem ser utilizados com resultados interessantes em alguns trabalhos, outros nem tanto, mas que têm contra eles sempre os efeitos colaterais, especificamente neurológicos. A venlafaxina, por exemplo, é um tipo de antidepressivo que na dispepsia funcional não parece funcionar de maneira adequada, diferentemente dos antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, eventualmente a nortriptilina, que acabam trazendo resultados interessantes no controle de sintomas, talvez por ser uma doença álgica crônica, talvez porque a amitriptilina apresenta características interessantes, além de seu efeito anticolinérgico, além do seu efeito serotoninérgico, a amitriptilina também tem um efeito antihistamínico bastante definido, e isso poderia explicar o seu efeito benéfico encontrado em pacientes com dispepsia funcional. Os antidepressivos, sejam que não são tricíclicos, aparentemente, pelo menos por essa meta-análise, não se mostraram eficazes. Entretanto, antipsicóticos e os tricíclicos, os resultados aparentemente foram melhores. Dentre eles, a mirtazapina parece ser uma droga bastante interessante, já que ela apresenta um efeito sedativo que poderia modular, então, a sensibilidade visceral dos nossos pacientes e a modulação central, além, é claro, de um efeito motor e modulador da secreção de vários neurotransmissores que pode explicar as melhoras obtidas com esse neuromodulador. A mirtazapina aumenta a grelina, aumenta o neuropeptídeo Y, aumenta a mutilina, aumenta a gastrina, diminui a leptina, o que faz, então, com que a gente explique o seu principal efeito adverso, que é o ganho de peso encontrado nesses pacientes. Além disso, ela é um alfa-2 adrenérgico, é um agonista alfa-2 adrenérgicos, é um agonista 5-HT1A e um antagonista 5-HT2C, HT3, e além de ser um agonista também estaminérgico. Os resultados com a mirtazapina são interessantes, embora a quantidade de artigos que nós temos, prospectivos, duplo cego, randomizados, sejam ainda limitados com o uso desse neuromodulador. Não havendo melhora, então, com os neuromoduladores, nós passamos, segundo Roma 4, para uma investigação um pouco melhor da motilidade, da sensibilidade visceral e, eventualmente, da acomodação gástrica desses nossos pacientes, também verificando se há ou não há duodenite, se há ou não há inflamação duodenal. A partir daí, eu posso direcionar meu tratamento com outros medicamentos alternativos. Então, é o caso, se confirmado o retardo de vazamento gástrico, eu vou reforçar, por exemplo, os procinéticos. Se for confirmado, por exemplo, uma aceleração do esvaziamento gástrico, eu vou optar por medicamentos que retardam o esvaziamento gástrico, como é o caso, por exemplo, dos medicamentos como o Victoza ou o Ozempic, que podem ser utilizados para esse fim, ou mesmo os serotoninérgicos. Os agonistas 5-HTA, HT1A, outras substâncias que a gente vai mencionar mais para frente, mais fitoterápicas, e havendo comprovação de infiltrado eosinofílico, lembrar do uso dos antihistamínicos, dos bloqueadores H2, dos estabilizadores de membrana de mastócitos eosinófilos, como o montelukast, por exemplo, e especialmente o cetotifeno. Na correção, então, da acomodação gástrica, aparentemente, os agonistas 5-HT1A são bastante interessantes para serem utilizados nessa situação. Medicamentos como a buspirona, que se apresentam com comprimidos de 5 e de 10 miligramas, podem ser utilizados, e a dose ideal é em torno de 30 miligramas por dia. Como a gente vê, nesse ensaio clínico, os resultados foram bastante bons com a buspirona. Os agonistas 5-HT1B e D também podem ser utilizados, e aqui a gente tem o sumatriptano como o exemplo mais fiel desse tipo de ação. Nessa situação, a gente vê que existe uma alteração de acomodação gástrica bastante melhorada com o uso de sumatriptano. Isso é especificamente interessante se o nosso paciente já tiver enxaqueca.
bastante promissor, um inibidor da acetilcolinesterase, a cotiamida. Aqui a gente vê vários trabalhos publicados com esse medicamento, todos com resultados extremamente interessantes, com melhora aí dos sintomas que podem chegar até 70%. Não existe nenhum tratamento que tenha um NNT tão bom quanto aquele obtido com a cotiamida, NNT de 6. Outra coisa interessante, a gente tem em mente que o supercrescimento bacteriano pode se associar, sim, às alterações motoras do adenais e pode, quando tratado, melhorar pacientes com dispepsia funcional. Aqui a gente mostra um trabalho clássico em que se trata o supercrescimento e a gente vê resultados extremamente interessantes. Parece haver uma relação direta entre o número de bactérias encontradas no duodeno e intensidade dos sintomas dispépticos. Esse outro trabalho mostra o alívio dos sintomas dispépticos obtidos com o uso de rifaximina, por exemplo. Esse é um trabalho também do nosso grupo, em que a gente estudou uma combinação probiótica e a gente mostrou claramente que existe uma diminuição importante da intensidade dos sintomas de dispepsia quando esses pacientes foram submetidos a esse probiótico utilizado pelo nosso grupo, resultados interessantes que precisam ser confirmados por outros lugares. Como eu já falei, estabilizadores de membrana e mastócitos eosinófilos podem ser utilizados. O montelocast, principalmente associado aos antagonistas H2, pode trazer resultados interessantes. Agentes antinociceptivos que reduzem a intensidade da dor também podem ser utilizados com resultados variáveis. Gabapentina, pregabalina, carbamazepina, tramadol, são medicamentos que já foram utilizados em alguns trials com resultados bastante bons. Como há medicamentos alternativos, a gente tem os fitoterápicos, como extratos de alcachofra, o STW5, que é a Iberogast, que é um medicamento utilizado bastante na Europa, especificamente na Alemanha, com resultados interessantes. Os medicamentos como a menta, os carminativos como menta, hortelã, óleo de acará, anis, também podem ser utilizados com resultados variáveis. Uma combinação de ervas também, agora japonesa, o riconchito, tem resultados interessantes. E mais recentemente começam a aparecer os trabalhos com cúrcuma. A cúrcuma, ela interfere diretamente na nossa resposta inflamatória e pode interferir também na motilidade, alterando respostas, alterando a produção de substâncias pró-inflamatórias, alterando, por exemplo, o BDNF, extremamente importante, já que modula a inervação e a sensibilidade visceral e a função neurológica, e então alguns pacientes acabam respondendo de maneira bastante interessante. Alguns outros trabalhos mencionam diferentes tipos de tratamentos fitoterápicos, mas com destaque aqui para o gengibre, né, que os resultados parecem ser bastante bons na síndrome de desconforto pós-prandial. Na terapia não farmacológica, a psicoterapia, relaxamento, acupuntura têm sido descritos como mecanismos interessantes em conjunto com o tratamento dietético e farmacológico. A hipnoterapia, muito estudada mais na síndrome de irritável, mas também aqui no tratamento da dispepsia funcional, parece ser também bastante eficaz quando conduzida especificamente para esse fim. A dieta, se discute muito se de fato a dieta tem participação na condução de pacientes dispépticos funcionais ou não. Basicamente, a recomendação é comer o que se sente bem, parar de comer o que nos faz mal, mas é extremamente importante que a gente fracione a dieta, que limite a ingestão de gorduras em excesso, especificamente da síndrome de desconforto pós-prandial. É óbvio que o cigarro deve ser contraindicado, é óbvio que excesso de alimentos com condimentos excessivos, mas basicamente qualquer coisa que piore os sintomas deve ser orientado ao indivíduo parar. Se um paciente come chuchu refogado sem sal feito no vapor e tem dor de estômago, ele deve parar de comer. Do mesmo jeito que se comer um hambúrguer com fritas e não sentir nada, não vejo qualquer problema em continuar a fazê-lo. Muito importante a gente estimular o exercício físico com regularidade e intensidade adequada. Isso modula a microbiota e também modula a sensibilidade visceral. Mais recentemente, esse artigo publicado há alguns meses, novamente, pelo grupo da Austrália, ali do grupo do professor Nicholas Talley, mostra orientações dietéticas bastante complexas, que incluem, inclusive, dieta pobre em FODMAPs, dieta pobre em glúten, dieta pobre em várias outras substâncias que possam estimular, por exemplo, a
resposta anti-inflamatória pela microbiota intestinal. Entretanto, isso torna o aconselhamento dietético um tanto quanto complexo. Mais fácil é a gente ter um diário alimentar muito bem feito e orientar o nosso paciente com calma a evitar determinados grupos de alimentos e entender quais são os grupos que, de fato, fazem diferença na condução desse paciente. Novamente, o exercício físico deve ser recomendado. O exercício, além de modular a microbiota, também interfere diretamente nas vias transglutaminérgicas cerebrais, além de melhorar, então, os scores de depressão. Medicamentos, substâncias como a capsaicina, outrora tidas como nefastas no tratamento da dispepsia funcional, têm em alguns trials se mostrado bastante eficazes, não só no controle da dor, mas também acelerando o esvaziamento gástrico. Vários são os guidelines publicados aí na literatura, mas todos eles não mostrando coisas muito diferentes do que a gente tem observado nos critérios orientados por Roma 4. Mais recentemente, inclusive, o consenso europeu, mostrando aí as várias alternativas de tratamento da dispepsia funcional, mas que não fogem muito do que a gente expôs para os senhores nos slides que antecederam a esse. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, é um tema extenso e espero que vocês tenham aproveitado e que possam conduzir a sua prática clínica da melhor maneira possível. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer estar com vocês essa noite aqui.